Meu nome é Shauna, e o som da risada do meu pai ainda ecoa nos meus ouvidos, como uma notificação que você não consegue desligar. Um segundo eu estava pedindo ajuda. No seguinte, a voz dele cortou anos de lealdade silenciosa. Eu tinha feito um pedido simples, cuidar da minha pequena por algumas horas para que eu pudesse comparecer à maior entrevista da minha carreira. Sem drama, sem crise, apenas uma mãe tentando evitar que sua vida desmoronasse numa terça-feira de manhã. Do outro lado da linha, ele nem hesitou. Primeiro veio aquele suspiro curto e divertido que eu conhecia bem, o mesmo que ele dava quando eu dizia que daria conta dos pagamentos ou que assumiria a despesa daquela vez. E então ele disse: "Nós não somos suas babás. Faça você mesma." Aquelas palavras caíram mais pesadas do que qualquer insulto que ele já havia me dirigido. Naquele momento, eu não me senti filha dele. Me senti como um caixa eletrônico que finalmente cuspiu um recibo. Saldo esgotado. Cada memória de transferências noturnas, contas de emergência e resgate silencioso se alinhou na minha cabeça como débitos em um extrato, com meu nome no topo e a assinatura dele em lugar nenhum. Algo em mim parou de ceder. Eu não discuti. Não lembrei de quem mantinha o teto da casa dele no lugar. Apenas respondi com calma, de um jeito que até me assustou: "Você está certo, e eu não sou seu banco." Ele não fazia ideia do que aquela frase realmente significava para ele. Mas eu sabia. Antes de contar o que aconteceu depois daquela ligação, responda uma coisa: que horas são aí onde você está? E você já se sentiu como o banco da sua própria família? Mais tarde naquela manhã, a casa parecia ter sido esvaziada de som e paciência ao mesmo tempo. Fiquei na cozinha com o celular na mão, não porque esperava que meu pai ligasse de volta, mas porque sabia que ele não ligaria. Essa era a parte que doía menos. O que cortava mais fundo era como o desprezo dele parecia tão familiar, depois que o choque passou. Abri o navegador no celular e procurei por serviços de emergência para cuidar de crianças, aquele tipo de serviço que eu sempre achei que era para pessoas com empregos maiores e famílias mais organizadas. O valor por hora apertou minha garganta, mas pelo menos oferecia algo que meus pais nunca me deram de forma consistente: confiabilidade. Reservei uma cuidadora para o horário da entrevista, digitei os dados do cartão e confirmei. Era caro, mas era meu. Sem sermão, sem suspiro, sem culpa. Com isso resolvido, a adrenalina começou a ir embora, deixando um tipo de consciência mais lenta e pesada. Entrei na sala e sentei na beira do sofá, sentindo a manhã se repetir na minha cabeça. Não apenas a ligação, mas anos de momentos empilhados atrás dela, transferências noturnas marcadas como ajuda temporária, pagamentos de hipoteca que deveriam ser apenas até a situação se equilibrar, aniversários em que meu presente era cobrir uma crise em vez de embrulhar algo numa caixa. As imagens vinham em flashes rápidos, não em cenas completas. Meu pai me entregando um monte de envelopes e dizendo que não conseguia entender nada. Minha mãe insinuando que a casa não resistiria a mais um pagamento perdido. Sabrina aparecendo com um celular novo e a mesma velha história de por que não podia pagar o aluguel naquele mês. Cada vez que eu intervinha, dizia a mim mesma que conseguiria lidar com aquilo e seguia em frente antes que o ressentimento tivesse tempo de endurecer. Eu costumava acreditar que isso me fazia forte. Agora, só me fazia sentir usada. Peguei meu laptop na mesa de centro e abri o documento onde eu mantinha meu próprio orçamento. Não era um detalhamento completo do que eu já havia feito por eles, apenas anotações para não perder o controle de quanto do meu futuro eu já tinha gasto com o passado deles. Linha após linha me lembrava de que a hipoteca não era um resgate único. Era um padrão. Eles tropeçavam, eu pagava, e ninguém jamais perguntava quanto aquilo me custava. No meio daquela lista, havia outro nome. Sabrina, não escrito como irmã, mas como uma obrigação mensal. Cada vez que ela mudava de apartamento, trocava de emprego ou precisava de um recomeço, algo era retirado da minha conta para manter seu estilo de vida. Eu permitia, dizendo a mim mesma que ajudá-la era mais fácil do que ver meus pais entrarem em pânico por causa das escolhas dela. Em algum momento, eu me tornei a solução silenciosa de que todos dependiam, sem nunca dizer isso em voz alta. Pela janela, vi minha vizinha Helena saindo para a varanda, ajustando um vaso pendurado. Ela me acenou de leve quando percebeu que eu estava olhando. Helena morava sozinha, pagava suas próprias contas e nunca deu a entender que alguém lhe devia algo.
Não éramos próximas, mas sua presença firme e autossuficiente me lembrava que a vida adulta não precisava se parecer com a bagunça que eu vivia limpando. Fechei o laptop e deixei meu olhar repousar no relógio de parede. O tempo seguia em frente, independentemente de minha família se adaptar ou não. A entrevista ainda me esperava. Minha filha ainda precisava de estabilidade. A única variável que eu realmente podia controlar era quanto mais de mim mesma eu estava disposta a entregar. Pela primeira vez, a resposta parecia simples, mais clara do que antes. O dia da entrevista chegou com um tipo de calma intensa que eu não sentia há muito tempo. Acordei antes do despertador, fiquei ali por um instante e ouvi o silêncio da casa. Sem mensagens, sem batidas na porta, sem demandas, apenas um silêncio puro e o suave zumbido do aquecedor espalhando ar quente pelas saídas de ventilação. Movi-me pela manhã com passos deliberados, café, banho, maquiagem simples, roupas que me faziam sentir que eu pertencia à sala para onde estava indo. Não para impressionar ninguém, mas para combinar com o peso da oportunidade. Essa entrevista não era sobre conquistar algo novo. Era sobre finalmente reivindicar o nível de controle que eu vinha entregando a outras pessoas por anos. Quando a cuidadora chegou, entrou com uma confiança que me estabilizou. Expliquei a rotina da Ava, respondi algumas perguntas rápidas e, então, observei minha filha se acomodar ao lado dela com uma pequena pilha de livros. Não havia culpa em partir. Eu havia pago por um serviço, organizado uma solução e protegido meu próprio futuro sem pedir para ninguém rearranjar seu lazer. No caminho para o centro da cidade, minha mente tentou voltar às palavras do meu pai, mas elas pareceram menores diante da escala do que eu estava prestes a conquistar. Eu me concentrei na rota, no ritmo dos semáforos, na forma como a cidade se abria à medida que eu me aproximava do distrito comercial. Minhas mãos estavam firmes no volante. Minha respiração acompanhava o ritmo das setas de direção. Estacionamento, crachá, elevador, saguão. Os passos familiares me levaram até a sala de conferências onde os sócios me esperavam. Ao entrar, senti a versão de mim mesma que pertencia às expectativas da família se afastar, substituída por aquela que havia conquistado um lugar àquela mesa. Cumprimentei-os, sentei-me e abri minha pasta. As perguntas começaram: projeções, avaliação de riscos, estratégias. Falei com clareza, apresentando decisões que tomei em projetos anteriores e os resultados que se seguiram. Quando me perguntaram como lidava com pressão, não pensei em conflitos de reunião. Pensei nas ligações noturnas dos meus pais, nas dívidas que não criei, no caos que transformei em estrutura. Traduzi isso para uma linguagem que eles compreendessem: priorizar, reestruturar, recusar deixar o barulho ditar os resultados. No meio da entrevista, meu celular vibrou dentro da bolsa. Uma vez, depois novamente. Não o alcancei. Qualquer crise que estivesse acontecendo do outro lado poderia esperar. Pela primeira vez, permiti-me ser inatingível. A entrevista entrou em uma camada mais profunda de questionamentos. Queriam saber como eu via o futuro da empresa, onde eu lutaria por mudanças, o que eu acreditava que valia a pena defender. Respondi com uma firmeza que até me surpreendeu. Falei sobre crescimento sustentável, sobre não construir sucesso em bases instáveis, sobre o custo de ignorar sinais silenciosos de alerta. Quando terminou, houve uma pequena mudança na sala. Alguns acenos, uma leve sensação de alinhamento, nenhuma promessa, mas algo próximo de respeito. Saí sem repetir mentalmente cada palavra que havia dito. Não havia nada para consertar, nenhum pedido de desculpas para ensaiar na minha cabeça. No carro, finalmente olhei para o celular. A tela estava cheia de chamadas perdidas e mensagens dos meus pais e da Sabrina. Sem explicações, sem contexto visível apenas na prévia. Ainda não abri nenhuma. O motor ligou suave enquanto eu começava a dirigir de volta para casa. A cidade parecia diferente daquela manhã, não porque tivesse mudado, mas porque eu finalmente parei de centrar minha vida em quem poderia ligar em seguida. Quando virei na minha rua naquela noite, o céu já estava em um tom escuro que fazia tudo parecer suspenso. A casa parecia a mesma por fora. Mas ao atravessar a porta da frente, soube que algo entre mim e minha família havia mudado. A cuidadora me encontrou no corredor com um sorriso pequeno e um rápido resumo da tarde da Ava. Ela estava calma, contente e pronta para o jantar. Isso era tudo o que eu precisava.
Paguei a taxa, agradeci e a vi sair com uma eficiência silenciosa que eu queria que meus próprios parentes tivessem algum dia demonstrado. Só quando a porta se fechou é que olhei para o celular. A tela se iluminou com uma parede de chamadas perdidas e mensagens de voz, os nomes dos meus pais empilhados uns sobre os outros e o da Sabrina lá embaixo. Não esperava um pedido de desculpas. Só pelo volume dava para perceber que não se tratava de remorso. Era pânico. Coloquei uma panela de água para o macarrão antes de apertar play na primeira mensagem de voz. A voz do meu pai saiu alta e tensa. Ele não começou com um alô. Foi direto para uma reclamação sobre um cartão ter sido recusado no supermercado, sobre ficar na fila com o carrinho cheio enquanto o caixa dizia que a transação não iria passar. Ele insistia que devia haver algum erro com o meu cartão, como se o plástico na carteira dele fosse uma extensão da minha mão. A segunda mensagem veio da minha mãe. O tom era mais suave, mas a mensagem era a mesma. Algo estava errado com o cartão que eles usavam para supermercado e gasolina, e ela precisava que eu resolvesse, porque o banco nunca os ouve. Havia constrangimento na voz dela, mas não o tipo que leva à reflexão. Era o constrangimento de se sentir incomodado na frente de estranhos. Parei a reprodução e deixei o celular sobre o balcão. O vapor subia da panela enquanto Ava cantarolava na sala, empilhando blocos que não combinavam. A normalidade daquela cena fazia o caos deles parecer distante, como uma tempestade que eu finalmente podia observar sem precisar sair de casa. Mais tarde, quando saí para levar o lixo, vi Helena descendo a calçada com uma sacola reutilizável. Ela fez uma pausa ao me ver e ergueu levemente a sacola, como quem diz, dia longo, né? Ao se aproximar, comentou quase casualmente que tinha encontrado meus pais no supermercado do outro lado da cidade. Não ficou insistindo no assunto, apenas mencionou que eles pareciam atrapalhados no caixa, falando sobre uma filha que cuidava de todas as contas enquanto o caixa esperava. Ela não estava bisbilhotando. Estava apenas observando. Mas aquele detalhe, a forma como eles me descreviam a um estranho, grudou na minha pele como algo pegajoso que eu queria arrancar. De volta a casa, abri meu laptop e entrei na conta vinculada ao cartão que eles estavam usando. Eu não a verificava há meses. Era destinada a emergências e necessidades básicas. Uma reserva que eu havia criado para que eles não se encontrassem naquela situação no caixa. A lista de transações, porém, contava outra história. Cobranças de restaurantes que jamais poderiam ser confundidas com refeições básicas. Pedidos online que não tinham nada a ver com supermercado ou gasolina. Pagamentos recorrentes de um condomínio no bairro da Sabrina a cada 4 semanas, regulares como um batimento cardíaco. Linha após linha, lá estava, meu nome na conta, a vida deles empilhada sobre ele como uma casa construída em fundação alheia. A recusa no supermercado não era uma falha técnica. Era uma luz de alerta. E, pela primeira vez, eu não era a pessoa correndo para pagá-la. As notificações começaram a se acumular antes mesmo de eu fechar o laptop. Coloquei-o de lado na mesa de jantar e deixei a tela do celular iluminar o cômodo com um brilho duro e insistente. Chamadas perdidas, mensagens de voz e uma enxurrada de textos alinhados em uma coluna estreita. Abri primeiro a conversa com meu pai. As mensagens dele vinham em rajadas curtas, secas e estranhamente formais, como se ele estivesse falando com um atendimento ao cliente em vez de com a própria filha. Ele escreveu sobre um problema com a conta, sobre o constrangimento no caixa, sobre como o cartão parou de funcionar de repente. Cada linha empurrava a responsabilidade para mim, sem jamais nomeá-la. Nada sobre o que eles tinham gasto, nada sobre por que o saldo havia sumido, apenas a expectativa de que eu resolvesse. As mensagens da minha mãe eram mais longas, mas seguiam o mesmo padrão. Ela envolvia o pânico em educação, descrevendo como as pessoas na fila os olhavam, como ela teve que se afastar com o carrinho cheio, como era difícil lidar com algo assim na idade deles. Ela não perguntou como eu estava. Não perguntou sobre a Ava ou sobre a entrevista. Só quis saber quando eu poderia olhar e colocar tudo em ordem de novo. Depois veio a Sabrina. As mensagens dela eram menos cuidadosas. Perguntou se eu tinha mexido no cartão, porque a transferência do aluguel estava voltando. Lembrou que o contrato estava no nome dela, mas que a forma de pagamento era minha. Como se aquilo fosse algum tipo de acordo que eu tivesse assinado, e não um favor que eu vinha oferecendo há tempo demais.
Mencionou taxas por atraso e pontuação de crédito, todas aquelas coisas com que nunca se importou enquanto o dinheiro saía silenciosamente da minha conta e ia direto para o apartamento dela. Ler aquelas linhas era como percorrer um roteiro em que eu nunca havia concordado em atuar. Voltei ao topo da conversa e li de novo, só para ter certeza de que não estava imaginando o tom. Nenhum deles perguntou se eu havia desligado o cartão de propósito. Não passaram pela cabeça deles. A ideia de que eu poderia decidir cortar o fluxo simplesmente não existia na versão de realidade deles. Para eles, o cartão havia parado de funcionar como uma lâmpada que se apaga, inconveniente, misterioso, precisando de conserto rápido. Deixei o celular de lado, fui até a cozinha e enchi um copo d'água. Ava conversava baixinho com seus bichos de pelúcia na sala ao lado, inventando uma história em que eles compartilhavam lanches e se revezavam para escolher os jogos. O contraste apertou minha garganta. Na mesa, o celular vibrou novamente. Desta vez, peguei-o e encarei a conversa aberta com olhos firmes. Pensei em cada vez que havia transferido dinheiro sem questionar, em cada depósito que mantinha alguém confortável enquanto eu reorganizava meus próprios planos para fazer tudo funcionar. Pensei em como eles haviam descartado tão facilmente um pedido simples de ajuda com minha filha, e como agora exigiam ajuda para o próprio conforto. Pela primeira vez, não pensei demais na minha resposta. Digitei uma mensagem curta no grupo da família, informei que o cartão e as transferências haviam sido suspensos, que eu não financiaria mais supermercado, gasolina, aluguel ou qualquer outro extra. Não justifiquei. Não mencionei a ligação daquela manhã. Apenas declarei a nova realidade de forma clara e apertei a enviar. Em segundos, 3 pontinhos apareceram, desapareceram e surgiram novamente. Coloquei o celular virado para baixo sobre a mesa e me afastei antes que as respostas chegassem. O dia seguinte se desenrolou com uma tensão lenta e pesada. Passei a manhã com a Ava, preparei o café da manhã e mantive o celular virado para baixo no balcão. Eu já sabia que mais mensagens me esperavam. Quando finalmente o peguei, o grupo da família havia explodido durante a noite. Meu pai enviou parede após parede de textos, alternando entre confusão e indignação. Falava sobre lealdade familiar, sobre tudo o que haviam feito por mim, como se alguns anos de parentalidade básica pagassem uma década de dívidas não pagas e resgates silenciosos. Minha mãe acrescentou linhas sobre estresse e saúde, insinuando que toda a situação era demais para eles. Sabrina focou apenas em si mesma. Avisou que o proprietário não esperaria, que as multas por atraso se acumulavam, que ela não podia simplesmente sacar dinheiro do nada. Quanto mais eu lia, mais claro se tornava o padrão. Nenhum deles perguntou por que eu havia parado de pagar. Nenhum perguntou quanto me custou começar. Eles não queriam explicação. Queriam o sistema antigo de volta. Fechei a conversa sem responder. Em vez disso, abri uma outra série de abas no laptop, meu banco, a conta da hipoteca, as transferências automáticas que eu havia configurado anos atrás. Ver meu nome vinculado àqueles pagamentos trouxe uma clareza fria. Todo mês, uma parte do meu salário saía silenciosamente para manter uma casa de pé na qual eu não morava. Quando as coisas apertavam, eu cortava meus próprios gastos, pulando viagens, adiando reparos, reduzindo tudo que parecia opcional. Meus pais nunca souberam desses detalhes. Eles só viam o resultado final. A hipoteca nunca atrasava. A luz permanecia acesa. O cartão passava. Desativei o pagamento automático com alguns cliques. O sistema perguntou se eu tinha certeza. Li a pergunta uma vez e confirmei. O credor ainda esperaria receber o dinheiro. Só que agora não seria mais de mim. Algumas horas depois, houve uma batida na porta. Não era hesitante. Era firme e impaciente. Aquele tipo de batida que assume que será atendida. Olhei pelo olho mágico e vi meu pai na varanda, ombros curvados, mandíbula tensa. Por um instante, o instinto tentou me puxar de volta ao velho padrão, abrir a porta, suavizar o tom, consertar tudo. Em vez disso, saí, deixando a porta quase fechada atrás de mim para que Ava não ouvisse. Ele começou a falar rápido, despejando as palavras apressadamente. Mencionou o cartão, o aluguel, o aviso de hipoteca que havia chegado na caixa de correio deles naquela manhã. Lá estava, a primeira consequência real finalmente alcançando-os. Um lembrete de que o dinheiro não aparece só porque alguém insiste que deveria.
Ouvi sem interromper. Quando ele finalmente ficou sem palavras, disse calmamente que o apoio havia acabado. Não pausado, não em revisão, não negociável, acabado. Lembrei-o de que a casa era responsabilidade dele, que o empréstimo estava em seu nome, e que agora o credor esperava que fosse ele, não eu, a se apresentar. O rosto dele mudou da descrença para a raiva, e depois para o medo. Perguntou como eu podia fazer aquilo com a própria família. Pensei em todas as vezes que eu havia feito algo por eles às custas de mim mesma. A pergunta parecia invertida. Não fiquei muito tempo na varanda. Não discuti, não expliquei. Repeti a mesma frase mais uma vez e disse que ele precisava ligar para o banco sozinho. Quando fechei a porta, sua silhueta se borrava atrás do vidro fosco. A culpa que eu esperava não veio. O que se instalou em seu lugar foi uma percepção silenciosa. Pela primeira vez, o futuro deles dependia das próprias escolhas, e não das minhas. Semanas se passaram com uma quietude que mal reconhecia, mas não silêncio. Ava ainda cantava para seus brinquedos e fazia perguntas sem fim, mas o zumbido de crise ao fundo havia desaparecido. Não havia mais transferências automáticas drenando minha conta. As ligações continuavam chegando, depois diminuíram para mensagens de voz. Eu nunca retornava. O tom deslizou da indignação para súplicas e depois para uma confusão plana. Minha mãe mencionava reuniões com o credor. Meu pai soava ofendido porque o problema se recusava a se resolver sozinho, do jeito que sempre acontecia quando eu pagava nos bastidores. Uma tarde, no escritório, eu vi. Um anúncio imobiliário da minha casa de infância apareceu em um site local. As fotos eram claras. Os cômodos estavam encenados, mas eu conhecia cada canto daquela casa. A legenda dizia vendedores motivados. Não precisava de mais detalhes. Eles estavam tentando vender antes que o banco tomasse a decisão por eles. Por um momento, algo apertou meu peito. Não pelas paredes ou pelo quintal, mas pela ideia de família que eu vinha sustentando muito depois de ela ter parado de existir de fato. A versão mais jovem de mim queria transferir dinheiro, fazer ligações, criar um último pouso suave. A mulher que eu me tornará sabia que outro resgate me arrastaria direto de volta para o papel do qual eu acabará de sair. Fechei a aba e voltei ao trabalho. Fragmentos das consequências chegavam através de parentes distantes e das bordas borradas das redes sociais. Meus pais acabaram em um aluguel menor do outro lado da cidade, um lugar com carpete antigo e paredes finas, em vez de pisos polidos e ruas silenciosas. Não houve mais gastos casuais em restaurantes. Eles finalmente passaram a viver com o que realmente tinham, em vez do que eu podia ser pressionada a fornecer. Sabrina também não escapou da mudança. Sem meu cartão cobrindo o aluguel, ela deixou seu apartamento solo e passou a dividir com colegas de casa. Arrumou um emprego regular, com horário fixo e um gerente que se preocupava mais com folhas de ponto do que com sentimentos. Suas postagens mudaram de fotos de brunch cuidadosamente planejadas para reclamações vagas sobre estresse e pessoas sem apoio. Reconheci-me entre as linhas e rolei a tela. Minha própria vida não se tornou um conto de fadas. Tornou-se estável. A promoção chegou. Meu novo cargo trouxe mais trabalho e uma voz mais alta à mesa. E, pela primeira vez, o salário permaneceu sob meu controle. Em vez de desaparecer em crises alheias, o dinheiro foi para um fundo de emergência com meu nome nele. Para pequenas viagens com a Ava, para melhorias lentas em uma casa que realmente nos pertencia. A verdadeira mudança foi interna. Parei de usar minha capacidade de suportar como prova de que deveria continuar suportando. Parei de explicar meus limites como se fossem pedidos de desculpas. Parei de confundir estar esgotada com ser amorosa. Se há uma lição aqui, é esta: ajudar alguém não é a mesma coisa que carregá-lo. Em algum momento, o eu te seguro silencioso se transforma em pise em mim. E se você nunca se afasta, eles nunca aprendem a se sustentar por conta própria. Compartilhar sangue não faz de você infraestrutura pública. Você não é um saldo infinito, um resgate permanente ou uma saída garantida das escolhas ruins de outra pessoa. Você tem o direito de decidir até onde vai seu apoio. Se você já se sentiu como a rede de segurança ambulante da sua família, espero que minha história te faça se fazer uma pergunta difícil: o que realmente aconteceria se você parasse de segurar todo mundo? Obrigada por ficar comigo até o fim.
Se alguma parte disso soou desconfortavelmente familiar, compartilhe sua história nos comentários. Alguém pode precisar da prova de que não é a única pessoa que finalmente decidiu fechar o cofre.